Muitos empresários, gestores ou gestoras sentem que não tem uma influência muito grande sobre o comportamento dos funcionários. E não tem segredo, na verdade. Você precisa cumprir alguns passos que são necessários para que você tenha o domínio total sobre a sua equipe e ela produza com enorme produtividade. Bem, essa pergunta é uma pergunta clássica, né? Como aprender, como liderar os funcionários, tá? Muitos empresários, gestores ou gestoras sentem que não tem uma influência muito grande sobre o comportamento dos funcionários. E não tem segredo, na verdade. Você precisa cumprir alguns passos que são necessários para que você tenha o domínio total sobre a sua equipe e ela produza com enorme produtividade. Vamos dar uma olhada aqui em alguns tópicos que eu tracei para que você entenda o processo que você tem que construir para que você consiga efetivamente aprender a gerenciar seus funcionários e gerar resultados por meio deles. Então, o primeiro item é monte a sua equipe. Esse é o primeiro detalhe. Você tem que montar a sua equipe, você tem que participar da montagem da sua equipe. Para isso, você tem que estudar um pouquinho como fazer isso. Em primeiro lugar, o que você precisa em termos de funcionário? O que você precisa daquele funcionário que você está contratando? Então você tem que participar da montagem da sua equipe. Você tem que estar de olho na montagem da sua equipe. Mas Favoreto, eu não montei minha equipe. Ela foi montada tal e agora eu estou nela. Aí você vai ter que trabalhar muito bem um outro item, né? Que é a avaliação de desempenho e feedback. Mas a gente já chega lá, tá? Segundo, para você gerenciar bem sua equipe, você vai ter que ser íntegra, ou seja, você vai ter que ter muita transparência e clareza na forma como você fala com seus colaboradores. Por quê? Porque você precisa pensar, sentir e falar a mesma coisa. As pessoas, elas são preparadas para detectar pessoas que não são íntegras, que são mentirosas. Então você precisa efetivamente traçar comunicações, fazer comunicações que sejam absolutamente íntegras. Então, monte a sua equipe. 2, seja íntegro. Terceiro, seja democrático. Seja democrático. O que significa isso? Você tem que pedir a opinião das pessoas, você tem que colocar as pessoas no processo decisório. Não adianta você simplesmente de cima para baixo, você que manda, você que é o dono da empresa, ou você que é o gestor, você chega lá e fala assim, ó, eu quero que vocês façam isso, pronto, acabou desse jeito. Não. Olha, precisamos realizar este resultado, o que vocês acham, como que nós podemos fazer, é possível, como que podemos organizar essa atividade, como que fica melhor, vocês têm alguma sugestão de melhoria? É assim que se conduz a equipe, tá? Com democracia. Você tira o holofote de você e coloca o holofote para as pessoas. Ao fazer isso, as pessoas vão brilhar demais. 4. Crie metas quantitativas. Toda vez que você for sentar com seus funcionários, tente criar metas quantitativas para eles. Às vezes é difícil, é subjetivo o aspecto quantitativo, do tipo, qual é o nível da execução do seu projeto? É 70%, 80%, 30%. Então você coloca níveis quantitativos, mesmo que esses níveis sejam avaliados de uma forma subjetiva pelo seu funcionário, pelo seu colaborador. E no lado de ser democrático, até na construção da meta, faça isso com ele. Deixe que ele assuma uma responsabilidade diante dessa meta também. Metas quantitativas. Lógico que fica mais fácil quando a gente trabalha assim, você tem que fazer 10 atendimentos e de cada 10 atendimentos você tem que fazer, ou você deveria fazer 5 vendas, ou 6 vendas, ou 3 vendas. Não sei como é que funciona aí o funil da sua empresa, tá? Então, você dialoga com ele e acerta essas metas. Quando eu posso quantificar dessa forma, fica muito mais fácil. Mas lembre-se, quando a gente não mede algo, a gente não consegue gerenciar. Para gerenciar, eu preciso medir. E por último, que está aqui conectado com o lado de se você não montou a equipe ainda é mais importante ainda, ou tão importante quanto, né? É o processo de avaliação de performance. Se você construir o processo de acordo com esta lógica, você vai conseguir avaliar a performance das pessoas. E aí, ao avaliar a performance das pessoas,
você vai conseguir mensurar quem é bom, quem não é bom, quem vai ter uma, duas ou três chances de melhorar, não sei o critério que você vai adotar. O critério que a gente adota é treina, treina, troca. Então você vai treinar as pessoas ou você vai desenvolver as pessoas que têm um perfil de liderança, que pode avançar, que pode melhorar, enfim. Então, ao você fazer isso, se você não montou a equipe, vai ser muito útil porque você vai conseguir separar o joio do trigo e vai conseguir alimentar a equipe com novas pessoas que tenham o seu perfil. Caso você já tenha montado, você vai manter um sistema de alta performance. Eu te garanto que se você executar desta forma, você vai ter uma equipe de alta performance. E para fechar, um sexto, né, que na verdade seria o óbvio, né, dar o exemplo, tá? Você não pode pedir para as pessoas ou exigir das pessoas que elas façam uma coisa que você não dá o exemplo. O exemplo que você dá comunica muito mais do que suas palavras. Então, se você for um exemplo daquilo que você pede para os seus funcionários, eles vão confiar demais em você. Então, siga esses passos e alcance o sucesso na gestão de sua equipe.